E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa, o canal do YouTube do Ultimato do Bacon. Se você não sabe o que é o Ultimato do Bacon, clica ali no link que está no seu canto da tela, ali no seu canto superior direito, e conheça ultimatodobacon.com, o nosso site com mais notícias, reviews, matérias e guias sobre tudo que um bom nerd gosta. Eu vou deixar agora aquele recadinho de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos começar, galera. Esse episódio está começando uma nova série de vídeos em que a gente vai bater um papo descompromissado sobre matérias, sobre guias, listas e tudo mais. A gente vai trazer um conteúdo diferente aqui no Sobrecapa e ninguém melhor do que o meu parceiro, o senhor Lucas Souza, para estar aqui comigo, como ele sempre está comigo no Costelinha. Vamos inaugurar essa série com ele. Bem-vindo, Lucas. Tudo certo? Grande Alexandre. Cara, prazerzaço estar aqui. E para falar de Superman, né, cara? Eu acho que a galera aí que acompanha o site, conhece a gente, tá lá no grupo de WhatsApp, sabe que a gente é fã demais do Superman. Então, tava na hora da gente fazer um vídeo aí falando das melhores histórias desse personagem, que, apesar de ser o primeiro, posso falar com alguma tranquilidade que é um dos mais injustiçados aí nos últimos anos, né, cara? A gente ouve bobagem tipo, o Superman é chato, o Superman não tem boas histórias, e por aí vai. Normalmente coisas ditas por quem não leu lá muita coisa do personagem, né? Então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho disso. Cara, acho que eu já vou começar com spoiler, Alexandre, se você me permitir. Tá aqui na lateral, né? Uma HQ que, cara, marcou a minha infância. A morte do Superman. Eu acho que em termos de qualidade, com certeza ela passa longe. A gente vai falar de outras HQs aqui. Tem muita coisa mais interessante do que ela, mas, cara, ela foi um marco na época, né? Cara, mas espera aí, eu vou te interromper, porque você tem que mostrar bonitinho, porque essa aí é autografada, né, cara? Você tem que mostrar que essa daí é uma preciosidade, né, cara? Vou mostrar de perto, cara. Essa aqui eu fiz questão de buscar a edição original, americana, autografada, pra gente poder estar aqui, e em breve vai fazer parte aí do nosso cenário. Foi uma HQ que, cara, me marcou demais, então não por outro motivo eu fiz questão de ter ela na minha coleção de autografadas. É uma HQ, cara, que ela pega o maior super-herói de todos, né? E ela, vamos dizer assim, o super-herói invencível, e ela coloca ele de frente com uma ameaça que não tem muita explicação até aquele momento. Depois, obviamente, o Apocalipse, o Doomsday, ele foi ali explorado de todas as formas possíveis e imagináveis, mas até aquele momento era um vilão que não tinha nenhuma explicação, não tinha muito background, e era basicamente um personagem imparável, cara. Quem leu essa HQ viu o pau que ele deu na Liga da Justiça da época, né? Então a gente tem ali o Gladiador Dourado, o Guy Gardner, né? E outros personagens, e, cara, ninguém consegue parar o bicho até que no meio de Metrópolis a luta final tem espaço, e aí acaba culminando na morte do Superman. É uma HQ que, como eu falei, a gente vai falar de coisa muito melhor aqui, mas eu acho que ela marca, cara. Ali que vale lembrar lá que nos anos 90, né, ainda não era comum, banalizado o retorno, a morte de heróis e etc, como é hoje, né, que a gente tem quase uma morte por mês. Então naquela época isso não era normal e, cara, causou comoção. Então eu acho que é uma excelente HQ para a gente abrir aí o nosso papo e para a gente começar a falar de Superman. Eu concordo plenamente. A galera que acompanha o Sobrecapa sabe que foi a HQ que começou toda essa coleção que vocês estão vendo aí atrás e tal. A morte do Superman foi a primeira HQ de super-herói que eu comprei, né? Que na verdade eu ganhei do meu avô. Enfim, eu não vou, porque senão a gente vai ficar só na morte do Superman aqui. E é impactante, né, cara? Eu acho que é justamente isso, cara. A hora que o Apocalipse chega ali e ele detona a liga inteira, ele arremessa o Gladiador Dourado, o Super chega, cara, ele segura o Gladiador Dourado com uma mão e fala: o que é? O que tá rolando? Deixa eu descer lá pra ver qual é. Eu lembro lá, quando a quebra-pau tá em Metrópolis pegando fogo, que finalmente o Lex Luthor libera a Supergirl, na época chamada de Supermoça, pra ir ajudar o Super. Cara,
ela segura o Apocalipse. Na segunda pancada, ele dá uma pancada no rosto dela, ela volta pra protomatéria e já era Supergirl. Quer dizer, ninguém consegue parar 2 segundos do lado do Apocalipse e o Super aguenta pancada atrás de pancada até que finalmente ele detém o bicho e falece, cara. E eu acho que é o que o Lucas falou. Em termos narrativos, não é a maior obra-prima, mas o acontecimento editorial que foi e a forma como é narrado, o final é emocionante, cara. A Monique foi ler isso recentemente, tem uns 4, 5 anos, ela nunca tinha lido A Morte do Superman, e ela falou, pô, eu me emocionei com as cenas finais. Porque é aquela coisa, o cara conseguiu, né, o Dan Jurgens e toda a galera que fez, né, o Brett Bridgen, o Carl Kiesel, tem toda a galera que participou disso, se eu for tentar citar todos não vou lembrar, conseguiram traduzir justamente o que o Superman é, né, essa né, a essência do cara, né. E aí eu lembro da matéria máximo, né? Exato. É o altruísmo máximo. E aí eu lembro daquela matéria, reforçando o que você falou no começo, que muita gente fala bobagem, falando assim, pô, não tem história boa do Superman, ou isso ou aquilo. Não, eu lembro da matéria que você escreveu, que eu vou deixar o link aqui, que é difícil escrever o Superman, especialmente nas mensais. É difícil, porque, primeiro, é um personagem que tem 80 anos, segundo, o mote dele ser um alienígena é muito mais difícil do que você falar de um herói urbano como o Batman, por exemplo, mas tem coisa boa. E sei lá, acho que a gente já entra na segunda ali, na Reino do Amanhã, que já tá aqui, Lucas. Vambora, né? Essa é outra clássica que não podia ficar de fora, né? Não dá pra ficar de fora, cara. Mark Waid com arte do Alex Ross. Pra mim é um dos pontos altos do Superman, assim, sem sombra de dúvida, sabe? Eu acho que a gente vê aí uma pena que a Warner não deixa a DC, ou sei lá, a divisão de cinema e de TV explorar mais o Superman. Porque daí a gente tem Legado de Júpiter, a gente tem The Boys, a gente tem uma série de derivados de outras editoras que bebem na fonte. A gente tem o Brightburn, né, que tá ali em cima, eu não vou mostrar agora, mas está aqui em cima na estante. E quando você tem um Reino do Amanhã, você tem um Injustice da vida que tem variações do Superman muito boas, né, cara? Eu acho que Reino do Amanhã, de novo, captura a essência do azulão e é aquela coisa do tipo assim, cara, ele vê... E pra mim é muito mais do que o Injustice, né? Que a galera falou assim, o mote do porquê o Superman saiu do mundo é o mesmo. A Lois foi morta pelo Coringa. Mas o Superman do Reino da Manhã, ele vai pra Fortaleza da Solidão, ele fala assim, cara... Cara, isso que você tá comentando é legal, porque assim, né? O Superman do Reino do Amanhã ele toma ações que eu olho pro Superman da Terra regular e eu falo, beleza, me parece crível que esse cara fizesse isso aí. Pô, ele ficou decepcionado, ele cansou, ele não saiu matando ninguém, ele não explodiu nada, ele só falou assim, cara, vocês estão por conta de vocês aí agora, valeu, um abraço, já fiz mais do que eu deveria, então, ó, beijão, valeu. E mete o pé. A brincadeira dele é essa, né? E, cara, eu acho isso incrível. É o Superman de coração partido com a humanidade, né, parceiro? Exato. Ele tá de coração partido, isso. Ele vai embora porque ele fala, mano... E você falou um negócio sensacional hoje, né? Tá muito na moda aí o conto do Superman malvado, né? E tal. E a gente entende, a gente já falou bastante sobre isso lá no B também, né? Como você pegar um símbolo máximo de heroísmo e você deturpar ele. Mas eu acho que, cara, o que mais me fascina é esse do Reino da Manhã, porque é o Superman que ele só olha e ele fala assim, cara. Eu fiz tudo e não dá. Vocês não tem jeito. Então agora vocês estão entregues à própria sorte. É como se ele dissesse assim: vocês não precisam de mim para destruir essa porcaria toda, não. Se eu só sair e deixar, vocês fazem isso sozinhos. Né? Então eu acho que é uma mensagem muito poderosa, cara. E o Wade, ele, para quem acha, né, que o Superman, ele, do ponto de vista de inspiração, ele não é a grande inspiração da DC, né, para os outros heróis da DC, fica muito claro nessa HQ que cara, que ele é a inspiração, ele é o líder, ele é o que move as gerações futuras na direção certa. Então isso é muito legal. Acho que é realmente uma HQ assim. Essa sim, né, Alexandre? A gente falou aqui da nossa memória afetiva, do quebra-pau. Essa sim que você está mostrando é aquela que a gente olha e fala, cara, não tem nada igual.
Se a gente fosse organizar, né, a gente tem a matéria lá no site com as 20 e tantas melhores HQs do Superman, mas a gente não estabelece nenhuma ordem. Mas se a gente fosse estabelecer, certamente essa aí era top 2, top 3, se a gente tivesse num dia meio da pá virada, né? Mas é um HQ que realmente é fora da curva. Para mim é uma das minhas favoritas, assim, realmente ranking alto. O Mark Waid dá uma aula de roteiro na HQ, né, cara? E ele tem toda essa coisa de, mesmo com o personagem principal da história, o que narra lá, que inclusive o Alex Ross usou a figura do pai dele para desenhar o Norman lá, né? E tem muito essa coisa da religiosidade misturada, então ele faz aquela coisa meio de querer comparar o panteão de heróis da DC com os panteões da Bíblia e tal, e obviamente o Superman é isso, né? Quando a Lois morre é como se Jesus Cristo estivesse morrendo, e quando ele volta é aquela coisa toda. E é uma aula de roteiro, porque você não precisa pensar nessas alegorias que ele usa de forma a fazer uma alegoria mesmo, ele não está querendo dar nenhum tipo de recado com isso. Mas se você não quiser prestar atenção nisso, você lê uma baita de uma aventura cheia de adrenalina e tudo mais, até o épico final, com o sacrifício de um herói. Não vou dar spoiler, porque apesar de ser uma HQ antiga, se você não leu, é um clássico. Essa daí não dá pra dar spoiler nunca. Então eu acho demais. Eu vou aproveitar, Alexandre, para já puxar. A gente está falando aqui, né, das dificuldades de ter uma boa história do Superman, e obviamente histórias que abordam isso merecem estar na nossa lista. E eu queria falar da principal, né? Ele é um personagem super poderoso, sim, mas além disso, ele é um personagem super poderoso que não quer brigar. É um escoteirão, né, cara? Se você parar para olhar todos os outros personagens superpoderosos que a gente tem, não tem ninguém como ele, né? E tem uma história que aborda muito isso, que é a história do Joe Kelly, que inclusive ganhou Eisner, né, que é a Olho por Olho, né? Essa história, a Olho por Olho, ela mostra uma equipe nova, né, liderada aí pelo Manchester Black, uma espécie de John Constantine do universo regular, com todo o seu cinismo e seus cigarros, e britânico, né? Então, assim, o recado tá dado. E ele mostra uma super equipe que ela faz tudo diferente do Superman. É realmente olho por olho, como traduziram aí para o português, né? Então ele vai atrás, eles matam quem tem que matar, utilizam muito da violência e fica exposto que talvez o jeito de fazer do Justiça do Superman ele seja ultrapassado. E aí, cara, o Joe Kelly dá uma aula pra gente de que normalmente quem prega o olho por olho não tá muito afim de viver nessa regra, né? É bem isso aí, cara. E é engraçado, de novo, voltando na coisa do quanto eu ressinto, é o mote de várias das séries que a gente tá vendo aí, né? Do tipo Invencível, de novo, Legado de Júpiter, The Boys. Quer dizer, tem uma série de outras séries que estão explorando isso, mas, cara, a gente tem isso na DC com o Superman, né? Então, assim, me perdoe quem fala bobagem que, por exemplo, a melhor história do Superman é uma história do Hyperion, é porque leu pouco. Desculpa, meu amigo, você leu muito, muito pouquinho. Tudo isso já tem na DC com o Superman. É que, infelizmente, a Warner e a DC às vezes seguram as adaptações e tudo mais, mas se você ler realmente o cânone, se você for... E tem um monte de história da Era de Ouro que eu nem conheço, então eu não ouso dizer que eu li tudo do Superman. Mas se você ler um pouquinho, e eu li da década de 80 pra frente, pô, tem coisa demais, né? Tá aí Manchester Black, a equipe é a Elite, né? Se eu não tô enganado. A equipe é a Elite, que depois até foi bem explorada pela DC, né? Teve lá o Liga da Justiça Elite, botaram o Arqueiro Verde no meio da brincadeira, mas isso é outra história. Essa HQ, cara, pra quem nunca leu nada do Superman e tem essa sensação de que, ele é um bobão, ele é não sei o que, cara, é a HQ que eu recomendo. Fala, tu acha bobo? Acha que não tem? Não tem espaço. Então vai lá, lê olho por olho lá e depois a gente conversa, né? Acho que no original é What's So Funny About the Truth, Justice and American Way. É alguma coisa nesse estilo aí. Cara, é uma HQ assim que é linda e é uma daquelas HQs do Superman que eu releio com frequência, porque eu acho que ela mostra um pouco do core do personagem que não pode ser mudado, sabe? É legal, às vezes, a gente vê um Superman mais, né, full pistola, saindo por aí, dando tiro em todo mundo, tá? É legal, mas, cara, aquele ali é o core do Superman de verdade.
Então, já que a gente tá com um nível alto, cara, eu vou manter e vou pegar outra que tá em cima da mesa aqui, que é o Homem de Aço, né? Do Byrne. Aproveitando, inclusive, que tá sendo relançado aí a saga do Superman. Eu, esses dias, vi um cara falando assim: vai ser até bom essa HQ sair logo pela Panini, pra galera ver que não é tudo isso, essa... E aí eu falei assim, meu... Não leu, cara. Tá, não leu, não entendeu. Daí eu fui ver a idade do rapaz e falei, tá bom, tudo bem. Entendo as referências do cara. O Byrne, cara, pra quem não leu ainda o Homem de Aço, ou pra quem ainda não... Óbvio, né? Se você pode não gostar, obviamente, ela tem algo de datado, porque a gente tá falando de anos 80. Mas o que eu acho sensacional nessa origem do Superman, e que dificilmente foi reprisado depois, é que ele estabelece justamente o lado humano do Superman. Então você fala, o nome O Homem de Aço, para mim, é muito mais a herança dele como um homem, né, do que como um alienígena. Então é por isso o Homem de Aço, sabe? É um homem que tem poderes, e não o contrário que o Tarantino fala lá no Kill Bill, que a identidade dele é ser o Superman. Não, o Tarantino não entendeu o Superman. Tarantino falou a maior bobagem do mundo ao falar isso, através do Bill fazendo o discurso dele no final de Kill Bill. O Byrne estabelece, eu acho que uma das cenas mais legais do mundo, cara, pra mim, é uma que o Lucas escolheu pra matéria que ele fez a respeito dessa HQ, que é o Clark entrando com o Jonathan, e a hora que eles entram ali, que eles estavam cuidando da fazenda, a Marta tá costurando o símbolo do Superman, e ela mostra, e ele pega o símbolo na mão e fala, pô, ficou legal demais. É do tipo, porra, é a mãezinha dele, cara, saca? É a mãe do Superman, cara, sabe? Por mais que ele tenha uma mãe biológica, um pai biológico, ele tem uma herança que vem de outro planeta, essa HQ ela mostra muito mais, de fato, a importância dos valores que são passados de pai para filho, de como você conduz a criação de uma criança. Então, o amor dos Kent fez do Super o que ele é como humano. E foi isso que pautou ele. E daí, de novo, falando do Brightburn. O que eu acho tão legal no Brightburn é justamente essa subversão que eles fazem, porque mostra o quanto o Superman do Byrne é importante. Se ele não tivesse tido pais amorosos e tal, ele podia ter virado um assassino sanguinolento e tudo mais. Então, sei lá, eu acho pra mim uma das origens mais fantásticas dos super-heróis de todos, porque mostra justamente essa coisa dele ir evoluindo como pessoa. Você tem um monte pra falar disso daí também, né, Lucas? Cara, eu acho sensacional, Alexandre, assim, uma quebra aqui, né, apesar da gente estar falando do primeiro super-herói, essa origem, ela estabelece o seguinte, né, não são só os traumas que fazem um super-herói, né, uma boa criação que te mostra o que é responsabilidade, faz uma boa criação também, né, ao contrário com grandes poderes vem grandes responsabilidades do Peter Parker, aqui a gente está falando de um herói que ele foi criado pelos pais e ele entende que ele teve uma vida boa ali e ele precisa devolver aquilo de alguma forma para as pessoas, né? Então, cara, isso eu acho incrível e eu acho uma quebra muito, muito boa nas origens regulares, né? De, mataram meu pai, mataram minha mãe, mataram meu tio, eu cresci em orfanato, eu sou uma criança abandonada e por aí vai. Aqui não, aqui a gente tem um cara que ele cresceu, teve uma vida boa, podia não fazer nada, sejamos honestos, podia só ficar lá no cantinho dele, mas ele decide assumir. Então isso eu acho incrível. E, cara, esse run todo do nosso amigo Byrne é incrível. Eu queria falar, cara, já que a gente entrou no run, eu queria falar pra mim daquele que é pra mim o melhor run do Superman. Não acho que é uma HQ indicada para novos leitores, acho que é uma HQ para quem já conhece um pouco do mito do Superman e quer mergulhar mais nele, que é a fase do Peter Tomasi. Apesar do Peter Tomasi não ter reestabelecido nada do mito do Superman, ele cria, de uma maneira que a gente nunca viu antes, o Super Pai, né? Então a gente acompanha aí durante o run dele o Superman passando os valores para o filho da mesma forma que os pais passaram para ele. É uma HQ que ela é muito mais pautada na emoção, na troca, no convívio familiar do que na pancadaria. A gente tem arcos inteiros em que não acontece absolutamente nada de vilanesco e mesmo assim o negócio é muito bom, né? Tem um arco aí pra galera que for correr atrás, né? Essas HQs ainda são relativamente fáceis de encontrar. Tem um arco que dura acho que
3 ou 4 edições, que é só ele passeando com o filho pelos Estados Unidos e mostrando a história e mostrando para ele um pouco da história humana e o que o filho dele, o legado que o filho dele tem que viver. Cara, isso é legal demais. Isso não é uma, não é 2 edições, isso é um run inteiro. Então assim, é incrível, é de babar, né? Muitas pessoas falam do Byrne por tudo que ele estabeleceu, pelos ícones que ele criou. É o Byrne que estabelece os poderes do Superman moderno. Então a gente tem que realmente bater palma para tudo que o Byrne fez. E sem sombra de dúvida é uma fase incrível. Agora, o que o Tomasi faz lá, cara, a forma como ele estabelece a voz do Superman é incrível. Então, assim, sensacional. Ao contrário do Byrne, que é um material excelente para quem está começando, esse do Tomasi não. Esse do Tomasi é um material para quem já está um pouco mais avançado na leitura, já tem algum apego no personagem. É um material que você pode mergulhar, que eu tenho certeza que não vai te decepcionar. Mas eu achei bacana que você tenha pegado para falar dele logo depois do Byrne. A gente, quem está em casa pode saber que a gente não ensaiou e nem combinou o que falar. Porque eu acho que é isso, cara. O Tomasi, ele é o legado do Byrne escrito, né? Ele pega tudo que o Byrne fez e ele fala... Porque, em geral, um escritor, para deixar a tua marca, ele tenta subverter o que foi feito antes, né? Então, quando a gente fala de Lanterna Verde, o Geoff Johns fez uma baita marca porque ele renegou tudo que o Ron Marz tinha feito em Crepúsculo Esmeralda e estabeleceu uma nova aventura que é fenomenal, mas às custas de apagar o que foi feito antes. E o Tomasi faz o contrário, ele pega o Superman do Byrne, que passou pela morte com o Dan Jurgens, que voltou no Lois e Clark, e aí ele vira e fala assim, tá, esse é o Superman do Byrne, e agora eu vou mostrar para vocês o que esse Superman... É um cara que entende quem é esse Superman, quem é, né, o Superman que marcou, sei lá, os anos 80, pós-crise, e ele traz isso para a realidade de agora, do Renascimento e tal. Então, assim, de fato é sensacional, é de uma qualidade que é difícil a gente encontrar, especialmente em se tratando de uma run, de uma mensal. Cara, isso é realmente muito fora da curva. A extensão que ele teve e desenvolveu o John, que, pô, ninguém tinha coragem de falar no John. A primeira vez que alguém tentou falar disso foi aquele último filho, do Richard Donner, né? Do Donner. É o último filho. Isso aí. E aí, nos cinemas, o filme de 2006, que brinca lá com acho que é Jason, que ele chama no filme, e a opinião pública era super contra. O Tomasi joga o John ali, e o moleque é amado, todo mundo criticando que o John cresceu, cara. Todo mundo queria o John continuar, né? Então, é fenomenal, cara. Eu acho, Lucas, que a gente pode pegar para falar por último daquela que é controversa para algumas pessoas, que muito provavelmente leram um pouco Superman, e que tá na nossa lista, e aí depois a gente mostra a lista, que é Relógio do Juízo Final, né, cara? Cara, Relógio do Juízo Final é sensacional, mas, de novo, assim como a gente falou ainda há pouco do Tomasi, é o tipo de HQ assim, cara, para quem não tem referência de Superman, referência de DC, ela realmente não vai encaixar. Ela é uma HQ que ela demanda que você conheça ela um pouco da Era de Ouro, ela demanda que você conheça, se possível, todas as origens do Superman, né? E ela demanda que você conheça o legado. Gente, o centro da HQ é um só. Tem lá, obviamente, todas as suas parafernálias, tem que ter, afinal é uma série em 12 edições, mas o centro da HQ é basicamente o Manhattan tentando entender como que o universo da DC funciona e como que esse universo se molda ao redor do Superman. Cara, é uma carta de amor do Geoff Johns ao personagem, né? É um uso incrível dos personagens do Watchmen. Eu era um dos que tinha um leve receio ali do que ele ia fazer com isso. E o cara entrega uma história que ele respeita todos os legados, ele não desfaz nada, e ele, mais uma vez, reafirma que o Superman é sim o centro do universo DC. É incrível, cara, é uma história incrível. E eu falo de novo, eu sou um grandíssimo crítico do trabalho do Geoff Johns, eu tenho minhas críticas quanto ao cara e quanto ao trabalho dele, e tá documentado aqui no Sobrecapa todas as vezes que eu falei contra algum trabalho dele. Mas o Relógio do Juízo Final realmente não é uma obra fácil para você ler só pela aventura, e eu acho que é por isso que tanta gente acaba criticando, porque só pela aventura
Se você não tem isso que o Lucas falou, não tem essa referência, se você não tem esse amor pelos personagens ou essa compreensão, ele usa uma certa metalinguagem ali justamente para justificar, né, o como a DC como empresa se estrutura e o como, na verdade, nós leitores nos estruturamos, nós leitores de super-heróis, nos estruturamos em torno das fases que a DC planeja, né, dos reboots e tudo mais. Então, assim, como cada mudancinha afeta a nova origem do personagem e como isso vai continuar afetando por anos a fio até, sei lá, de repente a empresa falir ou HQ de super-herói deixar de existir, sabe? Porque, concordo com o Lucas, eu acho que Relógio do Juízo Final é um trabalho fora da curva e ele é, de fato, uma obra que consegue se sustentar no mesmo tipo de patamar do Watchmen, embora ela tenha um objetivo diferente do que o Watchmen tinha. Ela é uma ode a DC Comics aos 80 anos do Superman e há muito mais coisa que tem muito mais, né? Sociedade da Justiça, a Era de Ouro dos quadrinhos, tudo que quadrinho representava, enfim. Senão eu vou me alongar demais, a gente vai extrapolar o tempo. Por fim, você tem alguma última consideração, Lucas? Cara, eu queria falar para o pessoal que não está acostumado a ler Superman, que a gente tem aí HQs sensacionais que são tremendo ponto de partidas para eles, pro personagem. A gente tem 4 estações, a gente tem, apesar dela não ser um ponto de partida, mas eu acho que ela é uma HQ legal demais para quem nunca deu nada do Superman, que é o tal do Exilado no Espaço, né, do Jerry Ordway. Para quem quer entender um pouco mais do que é ser o Superman, não viu nada dele, a gente tem lá Para o Homem que Tem Tudo, uma HQ que já foi falada pra caramba, foi adaptada até pro desenho. A gente tem muita HQ legal. Vocês estão vendo aí na tela a lista, são 25, né, até aqui, 25 HQs aí do Superman, e tem de tudo, tem para leitor antigo, tem para leitor novo. Eu acho que é um personagem, como o Alexandre falou, é difícil você ler tudo dele, né, desde lá do começo da Era de Ouro, mas essa nossa lista aí reúne histórias que elas vão desde das histórias mais atuais, né, eu vou chamar aqui de clássicos modernos do personagem, até histórias antigas como o Kryptonita Nunca Mais, que tem uma cena icônica dele comendo um pedaço de Kryptonita, uma cena, cara, divertidíssima. Então, assim, tem muita coisa legal, acho que é um personagem que ele foi trabalhado em versões sérias, em versões mais brincalhonas, em versões que levam a debates um pouco mais profundos, né? Em versões mais aventurescas. Gerações do John Byrne está lá na lista também, e nada mais é do que uma grande brincadeira do Superman, do Batman com a passagem do tempo, né? Então tem muita coisa legal, cara. Eu acho que é um personagem que a gente sabe, sem sombra de dúvida, que tudo que veio depois bebeu da fonte dele, de uma forma ou de outra, seja para tentar emular, seja para tentar se distanciar. A gente sabe que ele é um ponto de partida, e acho que é um personagem que merece aí o carinho da galera e merece ser um pouco mais conhecido, até para que você possa, se for o caso, não gostar, né? Se você não conhece, clica na nossa lista aí, então, dá uma olhada por cima no que a gente fala das HQs, tenta pegar uma ou outra para ler, e é o que o Lucas falou, nem que seja para você decidir que definitivamente Superman não é o teu personagem. Então, obrigado, Lucas, mais uma vez. É sempre bom trocar uma ideia contigo. Quero agradecer quem está em casa e pedir para conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!